Fica comigo até o final dessa aula, porque o que eu tenho para entregar para você hoje pode potencializar a sua vida. O caráter é aquilo que sustenta a identidade de um homem quando ninguém está olhando. Aristóteles diz assim para nós, que o caráter é formado por hábitos repetidos. Vamos lá, com muita alegria nós vamos dar início a mais uma aula aqui da Jornada de Honra. E eu quero te acolher para que você possa se sentir bem nessa aula. E por isso, se você ainda não pegou, pegue o seu caderno da Jornada de Honra. É importante que você tenha um caderno. Escreva nesse caderno, Jornada de Honra. Essa é a minha jornada. Fica comigo até o final dessa aula, porque o que eu tenho para entregar para você hoje vai contextualizar, vai empilhar com o conteúdo da semana passada. Na aula passada eu falei aqui sobre o caráter. E hoje nós vamos falar sobre o valor. Então, fique comigo até o final, porque eu vou mostrar para você nessa aula como o valor pode potencializar a sua vida. Fique comigo. Vamos lá. Dissemos que o caráter é aquilo que sustenta a identidade de um homem quando ninguém está olhando. Aristóteles diz assim para nós, que o caráter é formado por hábitos repetidos. Hábitos que você repete, vai fundamentando, formando o seu caráter, né? E São Tomás já explica que o caráter é moldado pela ordem da vontade em direção ao bem que você procura. Ao bem, ao fim último, que é o bem que nós almejamos na nossa jornada. Quando nós entendemos isso, nós formamos e fundamentamos o nosso caráter. Ou seja, caráter não é um discurso, caráter não é uma estrutura interna, mas fique atento porque existe um problema nesse conceito. E eu vou mostrar para você aqui o quanto isso é importante, o quanto esse conjunto de informações, o empilhamento dessas informações vai trazer um conceito inovador para você, tá? Um homem pode até ter uma estrutura de caráter, mas se ele negocia os seus valores, essa estrutura começa a se ruir. Essa estrutura começa a se corromper. E por isso, hoje nós vamos falar algo ainda mais profundo, algo que vai ao encontro com a essência do seu ser. Quando você, de fato, entende esse conceito, entende esse contexto dessa jornada, da sua jornada de honra, você começa a empilhar, então, as ferramentas para acessar e ativar a essência do seu ser. Porque no final de contas, o caráter protege o valor. Se você entender que o caráter, a importância da formação do caráter e o quanto ele protege, ele blinda os seus valores. E valores é aquilo que define o limite da sua alma. O valor, ele vai limitar você, mas por que antes? Porque o valor vai determinar o que de fato você aceita, o que você rejeita, o que você honra e o que você nunca negocia. Anote aí, o valor define o limite da sua alma. Como isso acontece antes? Ele vai definir e determinar o que você aceita, o que você rejeita e o que você honra. E o que você nunca negocia. Porque toda vez que você negociar um valor é aquilo que é algo importante para você, que é prioridade na sua vida. Todas as vezes que você negocia um valor, você vai ter um resultado. E esse resultado vem. E quase sempre negativo, porque ele vai ruir a sua estrutura, do seu caráter, da sua vida, da sua alma, enfim. Vamos lá, então. Um homem de valor, ele vive de acordo com uma convicção que vem de dentro. Porque o valor fortalece as suas convicções. Então, tudo que você decidir, as suas determinações, as suas decisões, as suas ações, com base nos seus valores, potencializa as suas convicções. E com isso você começa a ter
grandes resultados. E eu sempre digo que são resultados que vêm com muita naturalidade. Se você entendeu esse princípio, muitas coisas na sua vida começam a mudar a partir de agora. E qual é, então, a origem do valor? Historicamente, grandes civilizações, né, compreenderam isso. A base, a importância dos valores. Por exemplo, os espartanos, os samurais, os cavaleiros medievais, eles entenderam o conceito do valor, a importância do valor e o quanto isso muda o jogo da sua vida, o quanto isso influenciavam eles positivamente e conduziam eles a uma verdade. Uma verdade que inflamava o ego, uma verdade que dava sentido à vida desses homens. Então, são civilizações milenares que entenderam que o valor, a importância do valor em sua vida. Se você quer saber o que é importante para você, Anderson, eu tenho dúvida, o que é valor? Você pode estar perguntando para você, o que é o valor? Como eu sei que eu tenho um valor? Por exemplo, eu posso dar um exemplo bem prático para você, dizendo tudo aquilo que te deixa irritado, irado, com raiva, é um sinal para você entender qual é o seu valor. Por exemplo, se chegar atrasado em um ambiente, em um compromisso, te deixa muito nervoso, aí eu faço a pergunta para você. O que para você é o inverso de chegar atrasado? Aí você responde, a pontualidade. Então, a pontualidade é um valor para você. Outro exemplo prático, e para que você possa entender. Quando você ouve uma mentira, isso te irrita, te estressa, e para você, o que é o inverso da mentira? A verdade. Então, a verdade é um valor para você. Então, jamais negocie os seus valores. Se você entendeu isso, muitas coisas na sua vida já vai mudar. Vamos lá, então. E esses homens, com esses valores, eles tinham os códigos. Por exemplo, os espartanos tinham a honra do guerreiro como um código. Os samurais tinham um bushido. Os cavaleiros tinham o código de cavaleiro. Então, para esses homens, isso era um princípio para eles, uma lei para eles, que eles jamais negociavam. Então, para você, tem muitos vídeos, estudos dos samurais, por exemplo, que eles, quando eles infligiam um valor, uma lei, um princípio deles, eles tiravam a própria vida. O quanto isso era importante para esses homens ancestrais, para essas culturas milenares. Então, se você entende isso, está entendendo isso, esse conceito e o valor que tem o valor na nossa vida, amigo, a sua jornada já está aqui. Fica comigo, porque eu quero deixar um recado aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube, eu quero que você acesse o link na bio, já se inscreva, porque você vai receber aí notificações de aulas como essa, para que você possa se performar ainda mais. Tá? Então vamos lá. Então, dando continuidade aqui. Na tradição cristã, os valores são organizados em 3 grandes pilares. Se você anotar isso, você vai entender um nível acima da média o quanto os valores são importantes. Primeiro, honrar a Deus. Segundo, honrar os pais. Terceiro, honrar a família, esposa e filhos. Se você entende esse princípio, se isso se torna um valor para você, de dentro para fora, o jogo da sua vida já começa a mudar a partir de agora. Então, e quando esses pilares são respeitados, o homem constrói uma vida ordenada. A partir dos valores, a sua vida começa a trilhar uma jornada da honra. Uma jornada de honra. E isso muda a nossa história como homem. E 3 disfunções. Há 3 disfunções, eu gosto muito de falar dessas disfunções, porque no mundo contemporâneo hoje, uma porcentagem de homens que estão vivendo essas disfunções, e uma quantidade enorme de homens que me procuram para que eu possa, então, dar uma direção sobre tudo essas disfunções que estão trazendo grandes desafios para esses homens. As 3 disfunções quando um homem negocia os seus valores. Preste bem atenção. Primeira disfunção, ele perde a autoridade interior.
E a consciência, a própria consciência dele começa a acusá-lo. Ele pode até parecer forte por fora, mas por dentro ele sabe que traiu aquilo que acreditava. E um homem que perde a autoridade interior começa a perder uma autoridade natural externa, porque é um vazio, uma fraqueza, uma ruptura interna que feriu a alma dele. Então ele começa então a ter grandes problemas com o seu diálogo interno e também com o seu posicionamento externo. Segundo, disfunção, ele perde o respeito. O número e a porcentagem de homens que se sentem um sentimento de desrespeito, que não está sendo respeitado, o quanto isso fere a alma de um homem. O mundo pode até não saber exatamente o que aconteceu por fora, as pessoas, a sociedade, a família, mas as pessoas percebem quando um homem não tem mais firmeza, porque o valor gera uma gravidade moral na sua vida. E sem o valor, o homem fica leve, ele flutua, fica como uma folha seca, aonde o vento vai, o vento leva ele. Terceira disfunção, ele perde a direção. Um homem com essa disfunção, ele perde a direção. E para que você entenda que o valor é como uma bússola, ela vai te conduzir para um caminho mais assertivo possível. E quando ele começa a ser direcionado com essa bússola, ele começa então a governar a sua vida. O quanto você não tem governado a sua vida? O quanto as pessoas têm dado a direção para você? O quanto o terceiro está sendo a bússola da sua vida? Isso porque você feriu, negociou o seu valor e você está como uma folha seca. Onde o vento vai, ele te leva. O quanto isso tem então te impedido que você prospere, que você caminhe, que você se posicione, que você assuma, que você construa o seu legado. Fica comigo, porque eu vou ensinar você a reconstruir os seus valores. E com isso, você vai se tornar um homem mais firme. Com isso, você vai acessar a sua autoestima, a sua integridade. Você, com a verdade, você vai começar então a dar passos firmes. Porque há uma porcentagem enorme de homens andando cambaleando, andando sem firmeza, porque não se posiciona como um homem de honra. E você nasceu para honrar nessa terra. Para honrar. E aqui eu quero deixar para você assim algo mais, algo assim que, como essência da nossa aula de hoje, que o homem precisa responder, todo homem precisa responder essa pergunta. Quais são os valores que eu não negocio? Quais são os valores que eu não negocio? Porque quando essa resposta fica clara, quando isso fica claro para você, as decisões ficam mais claras, os caminhos ficam mais claros e o destino fica claro. Você sabe aonde você está e você sabe aonde você precisa e vai chegar. Anote isso, responda isso para você. Comece a mergulhar nesses seus valores. Isso vai potencializar a essência do seu ser. E vai fazer com que você acesse as competências naturais que você tem. E com isso você começa a ter grandes resultados na sua vida. Se sentindo um homem de verdade. Porque há um número muito alto de homens que não se sentem um homem de verdade. E isso mexe, fere, tem ferido, mexido com você. E isso tem levado você a um desânimo muito grande. Fique comigo porque agora eu quero trazer para você algo que vai fundamentar todo esse nosso conceito. Beleza? Anote e eu autorizo você a me chamar no particular para que eu possa dar outras direções para você. Vamos lá. Ainda existe algo mais profundo. Se tá bom até aqui, a próxima aula vai ficar melhor ainda, porque só ter valores ainda não é o suficiente, porque um homem pode até conhecer os seus valores, mas não tem força interior para vivê-las sem o próximo tema, a próxima aula que eu vou te falar. Por quê? Preste bem atenção. É exatamente por isso que na próxima aula eu vou trazer algo que é fundamental para essa construção, a construção de um homem de honra.
E o próximo tema, o tema da próxima aula, vai compilar com os temas anteriores. Por isso, a suma importância de você ver a aula passada, a aula de hoje e a aula da semana que vem para fechar esse ciclo. Semana que vem eu vou estar falando com vocês aqui sobre as virtudes. O quanto é importante você entender como é formado o seu caráter, entender quais são os seus valores e as virtudes como base para sedimentar e de fato trazer clareza que você nasceu para ser um homem de honra. Até a próxima aula.